Olá, tudo bem com você? Pois é, você deve estar estranhando hoje, né? Hoje não é a Tânia que está aqui somente. Hoje eu vim especialmente para um bate-papo com ela hoje para mostrar para você um livro que ela escreveu, Milagres de uma Vida. Você está curioso para saber um pouquinho mais desse livro? Então não perde esse bate-papo porque nós vamos falar um pouquinho a respeito desse livro que diz Milagres de uma Vida. Depressão tem cura? Então, pessoal, como prometido, estamos aqui hoje num bate-papo para lá de especial, porque nós queremos mostrar para vocês um pouquinho desse livro que a Tânia escreveu. Depressão tem cura, Tânia? Em Jesus tem, só em Jesus. Então conta um pouquinho pra gente, como é que você escreveu esse livro? Você já teve depressão? Você passou por um processo de depressão? Conta um pouquinho pra gente dessa tua experiência com a depressão. Sim, eu tive 5 anos em depressão, que os psiquiatras, os estudiosos chamam de depressão maior, que é uma depressão que vem junto com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade. Eu tive tudo. Veio assim num pacote. Pacote completo, então. Num pacote. Foram 5 anos. Mas nesse pacote completo você falou depressão, o que mais? Para as pessoas que estão nos ouvindo e que talvez tenham esse tipo de problema, elas também possam se identificar. Além da depressão, tem outros tipos de síndrome que você também teve? Foi o transtorno de ansiedade, né? Que ela é caracterizada com taquicardia, né? Com sudorese e o transtorno, né, de ansiedade, muito difícil, é muito complicado. A depressão em si, que a falta de ânimo, de coragem, de vontade de fazer as coisas, eu já não tinha mais vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de me alimentar direito, eu não tinha vontade de cantar, que eu amo cantar e eu não tinha mais vontade. Tudo para mim se tornava muito grande, sabe? Mesmo em momentos pequenos, em situações do cotidiano, para mim era muito grande, muito difícil de resolver. Entendi. Então foram 5 anos muito difíceis para mim, bem complicado mesmo. Bom, 5 anos não são 5 dias, né? E durante todo esse processo, você buscou ajuda médica? Porque muitas vezes, né, principalmente no meio cristão, se tem a mania muitas vezes de achar que a depressão não é um problema, e sim muitas vezes é um problema até mesmo espiritual, né? Então, durante esse teu processo, por você ser uma pessoa cristã, você procurou ajuda médica? Isso foi importante, foi fundamental para você? Sim, foi muito importante. O que aconteceu é o que acontece com todo mundo que começa a ter os sintomas de depressão. No começo, a pessoa quer mesmo se esconder. Não, isso não é nada, isso aí vai passar, essa angústia vai passar, esse mal-estar vai passar. E vai passando os dias e não passa. A tendência é aumentar. Né? Se hoje eu tive um momento de tristeza, amanhã eu vou ter aquele momento dobrado, e no outro dia isso vai triplicar e vai virando uma bola de neve, a ponto da gente não suportar os problemas do cotidiano, que nem eu já te falei, né? Eu demorei alguns meses até eu ter um ataque de pânico e o Marcos, meu marido, me levar para o hospital, onde foi diagnosticado que eu estava com depressão e síndrome do pânico. Foi ali no hospital. Tomei soro, fizeram vários exames. A impressão que eu tinha aquele dia é que eu estava tendo um infarto, porque a dor no peito era muito grande, a angústia, a falta de ar era muito grande, eu suava muito. Foi feito vários exames. Eu cheguei ao pronto-socorro, os médicos achando que eu estava tendo um infarto. E na verdade eu estava em uma crise de depressão. Então é muito sério. Daquele dia eu comecei a me tratar com psicólogos, com psiquiatras, passei por vários psiquiatras, porque o outro problema é que você precisa gostar
do psiquiatra para você Precisa haver uma empatia. tem. Né? Não dá para você chegar e sem No primeiro, de repente, né? você precisa Às vezes no primeiro acerta, né? A empatia acontece, sim. mas muitas vezes não. Eu né? demorou um pouco, passei por vários psiquiatras, né? Mas aí encontrei uma boa que vai estar com a gente aqui, né? Nossa, que é a Dina. não percam então, hein? Ela vai estar com a gente também, que me ajudou demais. E comecei a tomar medicamentos, os medicamentos faziam mal, isso acontece muito. Aí a pessoa que está tomando medicamento, ela quer desistir porque o medicamento está fazendo mal, mas o que acontece é que o medicamento não está ajustado, né? Então muitas pessoas, elas regridem no tratamento por esse fato, por não entender que o medicamento ele precisa de um tempo para ser ajustado no organismo, para que comece a fazer efeito, né? Então foi assim tudo muito gradativo, sabe? Até eu começar a me sentir bem com os medicamentos, foi quase um ano depois. É um período longo aí para poder fazer o ajuste necessário. Mas outra coisa que ela acabou de comentar, e que talvez você também passe por esse tipo de situação, é o apoio familiar. Porque é muito comum, né, a gente conversar com pessoas com transtornos, depressão, e a família não acredita que aquela pessoa esteja realmente doente, né? Muitas vezes a depressão, ela é uma frescura, ela é assim mesmo, ou ele é assim mesmo. E as pessoas, os familiares não dão a devida importância que o problema merece. E aí, muitas vezes, né, em alguns casos, são surpreendidos até mesmo com casos de suicídio, né? Porque a pessoa, ela se sentiu tão perdida que achou que a única saída para ela foi o caminho do suicídio. Sim. E como é que foi para você? O apoio familiar foi importante? Você conta isso aqui dentro do livro, né? Sim, eu tive muito apoio familiar. Meu esposo, a Bruna era a minha filha mais nova, era uma criança de 12, 13 anos. E naquela época ela passou a ser minha mãe e eu passei a ser a filha. E ela cuidava muito de mim. E mesmo com todo esse apoio, com todo esse cuidado da minha mãe, minhas irmãs, meu esposo, minha família toda, porque o Marcos e a Bruna, eles passaram a estudar sobre o caso e eles iam falar com a psiquiatra também. Então, eles estavam todo paramentado, né, para me ajudar. Então, né? Fica a dica, de repente, para você que é familiar de uma pessoa que está em depressão, leia, estude, se informe sobre o assunto. Sim, é porque importante. a pessoa que está com aquele problema, que está sofrendo aquela angústia, ela precisa ter essa compreensão, ela precisa, né, desse feedback, vamos dizer assim, familiar, né? E outra coisa muito importante é que uma pessoa depressiva, se você é familiar, se você chegar perto dela e se ela disser pra você assim, nossa, eu não aguento mais viver, que é comum, e você vai falar pra ela, então se mata, ela vai se matar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E pra gente fechar aqui esse momento tão gostoso, né, gente? Como é que foi podemos chamar de libertação da depressão, né? Essa, vamos dizer assim, esse resgate divino que você teve, e eu não vou contar para vocês, porque isso está aqui no livro, né? Então, como é que foi isso, né? Você chegou realmente aos termos finais da sua vida e ressuscitou? Conta um pouquinho pra gente. Foi sim, para que mesmo com todo esse cuidado da minha família, eu tentei o suicídio, não foi por uma vez, por várias vezes. Teve vezes que eram com faca mesmo, que meu cunhado, minha irmã saíam correndo atrás de mim para pegar a faca, porque eu queria me matar mesmo, eu queria destruir a minha vida, porque não tinha mais sentido para mim, né? E detalhe, né? Medicada, cuidada, bem cuidada, sabe? E chegando a um ponto assim que um certo dia eu comecei a ter crises de ansiedade e eu tentei ligar para minha psiquiatra e ela não pôde me atender naquele momento. E só o fato dela não poder me atender agravou a minha situação naquele momento e eu peguei todos os meus medicamentos. Eu tomava 6 por dia, medicamentos
muito fortes, muito fortes. E eu comi. Simplesmente peguei aqueles medicamentos, esparramei na minha cama, e quando eu olhava para aqueles medicamentos, eu não via medicamentos comprimidos, eu via balas. Era balas de gude, aquelas balinhas que eu amo até Bala de hoje, goma. bala de goma. No interior a gente fala gude. E eu amo até hoje aquelas balas. E eu vi aquelas balas e eu chorando, eu comecei a comer. E elas eram doces ao meu paladar, sabe? E remédio de depressão e esses ansiolíticos, eles são muito, muito ruins, sabe? Muito amargo, assim, sabe? E pra mim era doce e eu comi todos. Comi todas as caixas, todos os remédios e eu desmaiei. E pelo que eu sei, eu vinha praticamente ao óbito, sabe? Porque quando chegou o SAMU, eles falaram pra minha irmã que eu não tinha mais jeito, porque eu não tinha mais batimentos cardíacos. Mas o meu Deus veio e me ressuscitou naquela cama. E o resto vocês precisam ler o livro. Então, para você que está passando aí por um momento difícil, né, um problema com depressão, ou até mesmo se você é um familiar de alguém que tem esse tipo de problema, e aí você está pensando assim, mas tá, como é que eu faço para adquirir esse livro, né, Tânia? Aqui nos comentários nós vamos deixar um link para que você possa baixar o livro em PDF sem custo algum, né? Para que você tenha, é um livro bem gostoso de ler, você que, né, tiver essa oportunidade vai ver que é um livro muito gostoso, bem rápido de ler. Então, acesse aí o link e não perca tempo, né? Deus tem um propósito até mesmo, né, na tua depressão. Sim. E deixa um recado então, Tânia, para o público que está sofrendo, né, e está precisando aí de repente uma palavra, uma mensagem de Deus. O que eu posso te dizer é que sozinho a gente não consegue vencer nada, porque nós somos frágeis, mas nós temos um Deus que cura a depressão, que cura a síndrome do pânico, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que salva, um Deus que liberta. Aconteceu isso comigo. E se aconteceu comigo, eu não sou diferente de você. Pode acontecer com você também. E outra coisa, se você conhece alguém que precisa de ajuda, que está precisando, fale sobre o nosso canal, né? Fale para ela, mande o link do nosso canal, compartilhe, ajude. Você pode nos ajudar pessoas. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.